Voltamos, Brasil. Estávamos falando sobre guerras, né? Sobre, infelizmente, o que está acontecendo no mundo mediante isso. E nós vamos numa realidade muito nossa aqui, viu? Agora, aquecimento global. Não podemos deixar de falar também do aquecimento global. Estou com o biólogo Marcos Genaro, biólogo, tá? Da Sindaprag, diretor da Prag, Associação dos Controladores de Vetores de Pragas Urbanas. E a gente vai falar sobre as chuvas e os roedores. Eu quero também, já vou falar das baratas com ele, porque eu vou falar que está tudo infestado. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada, prazer conhecê-la pessoalmente. Me fala um pouquinho, quais os principais problemas causados pela presença dos roedores, que a gente sabe, nesse momento que a gente sabe que está muita chuva, muita água o tempo todo? Os roedores, na verdade, eles são uma praga muito importante, porque elas são perigosas, né? É a fauna cinantrópica nociva e ela causa muita doença. E essas chuvas, esses alagamentos fazem com que eles saiam das tocas e acabam trocando os locais, indo para mais próximos da gente, mais próximos das nossas habitações, tudo. O que pode causar muitas doenças, né, pra gente. Leptospirose. Leptospirose. Há muitos anos não existe mais a peste bubônica, mas ela foi uma importantíssima, né? No século XIV, na Europa dizimou, matou um terço da Europa. Filmes até hoje retratam isso, né? Você vê. Um terço da população. Um terço da população da Europa. Um terço, gente. E por incrível que pareça... isso pode voltar a acontecer? Olha, por incrível que pareça, a peste bubônica, ela veio da China, naquela época. Então, é alguma coisa parecida com hoje, né? Ela veio da China e veio com as caravanas de comércio da época medieval. Ela entrou para a Europa por Veneza, ali onde existia bastante... Ainda tem muito, hein? Nossa senhora, Veneza é complicado. Exatamente. E aconteceu de ter espalhado de uma forma... Foi a primeira pandemia, né? Que a gente pode ter certeza absoluta que existiu, foi a da peste bubônica, causada pelo rato. Né? E hoje, esses ratos hoje, o que a gente tem no Brasil, quais as doenças que a gente conhece, que são comprovadas e detectadas no Brasil? Você falou bem, né? Leptospirose. Amebíase. Explica sobre a leptospirose por cada uma para a gente entender. O que pode provocar? A leptospirose? Nossa, a leptospirose é um quadro muito grave. Tanto é que quando tem essas enchentes... Aí que preocupa, porque é através da urina dele, né? Exatamente, através da urina dele. No meio aquoso, né? Por causa da própria enchente, acaba tendo esse meio aquoso, ela entra em contato e causa todos os danos grandes, né, no ser humano. Muitos danos mesmo. Já vi pessoas morrerem. Não, também. Em alguns casos, sim, algum quadro, mas na verdade acontece isso mesmo, né? Toda pessoa tem diferentes níveis de aceitação aos problemas. Depende do estado da pessoa, da resistência da pessoa. Então, às vezes, até uma gripe a gente sabe que pode até acabar vindo a óbito. Então, mas no caso da... Por exemplo, choveu, tá? Esse monte de água a gente vê. As pessoas querem arriscar e sair andando nessa água. Corre o risco de pegar uma leptospirose? Corre. E assim, a ideia é não andar, não se arriscar. Né? Se não, usar proteção, usar botas, usar coisas, usar algum tipo de proteção pessoal para que não tenha contato com essa água. Mas a ideia é não andar, tentar não andar. Eu sei que é fácil para a gente falar, mas na hora que a pessoa está na enchente, água na casa, não tem jeito. É complicado, mas tentar usar uma bota. Geralmente, locais onde existem essas enchentes, já existe um histórico, né? Então a pessoa tem algum tipo de proteção em casa, é interessante. Agora, o ideal mesmo é a limpeza, né? É isso que... E locais que são limpos, que os bueiros não estão sujos. O pessoal também cuidar disso, né? A nível, logicamente, de governo e também das pessoas. Por isso que a dengue está aí também, né? Também. Não podemos deixar de falar da dengue, nós estamos falando dos ratos, dos roedores, mas... Baratas, né? Barata, tudo. E barata também está demais, hein? Nossa Muito. Senhora. Tem tudo a ver também. Primeiro, a barata tem existem doenças que as baratas transmitem tanto quanto o rato. Eu estava num restaurante domingo, não vou falar o nome do restaurante, que ele é bem conhecido aqui em São Paulo. Eu estava num restaurante almoçando domingo, caiu uma chuva, a luz do restaurante apagou, voltou umas 2 vezes. E eu vou falar para vocês que no intervalo de uns 20 minutos, umas 8 baratas debaixo da minha mesa. Restaurante chiquene, eu te falo. Grandes ou pequenas? Grandes ou pequenas? Tem pequenas tipos. E grandes e aquelas amarelas molenga. Amarelas molenga. Tem, aquela amarelinha mais clarinha, as escuras maiores e as pequenas, os filhotes. Na verdade, tem pequena que nem é filhote, viu? Né? Pois é, tinha pequena, parecia filhote, estava 8. São espécies diferentes, tá? São várias espécies, 8 mas... tipos. Diferente, são 3 tipos. Na verdade, eu acredito que fossem 2. E uma delas, assim, a barata, o exoesqueleto dela, não é que nem pele nossa, que estica quando a gente cresce, né? Ela não, ela troca.
ela troca a casca. Então essa está trocando. E aí é mais clara, ela fica clara, parece Uma clara. E depois ela vai oxidando e vai ficando com aquela cor. Que não é muito agradável, né? Cheio de barata, nojento. Sim. E os ratos? Tem a leptospirose? Qual a outra doença? Olha, várias, né? A amebíase, ela pode transportar, ela pode, a peste, como a gente conversou, todas as doenças infecciosas também que trazem junto. Sim, doenças, o rato é um dos que mais transmite doença. E além de ser uma criatura particularmente que ninguém gosta de se deparar, Só né? Mickey Mouse. Se deparar em frente, com certeza. Todo mundo tem um pouco de medo. E isso aqui? Então, São o quê? Ratoeiras? são alguns tipos de equipamentos, né, dispositivos para controle de roedores. Né? Alguns tipos, por exemplo, isso daqui é um controle químico. Aqui dentro tem uma isca raticida e ela fica dentro desse dispositivo fechado e chaveado, né, que é para poder ter segurança. Embora as iscas modernas já são seguras, tá? Elas têm vários tipos de dispositivos de segurança para que não tenha problema com o ser humano. Lógico que tem problema se o ser humano ingerir, só que são doses diferentes, ela demora um tempo de 7 a 10 dias para matar um roedor. Exatamente, que é para, além de ser tecnicamente recomendável isso, porque se você me permite descrever um porquê disso, né? O roedor, ele tem alguns instintos de preservação da espécie. Um deles se algum alimento fizer mal para ele, ele não come mais. Então ele não pode saber que esse alimento está controlando ele quimicamente. Então ele demora de 7 a 10 dias para fazer o efeito, para ele vir a óbito. E é por isso que, assim, as pessoas que têm a falsa ideia de que matar rato, colocou algum produto agudo, raticida não, porque assim, os produtos que se colocam para matar rápido, ele não funciona. Ele mata na hora, só que todo ninho não vai mais comer aquele produto. E os produtos que têm essa ação rápida, aguda, são proibidos por lei, até perigosos, podem causar acidentes. Teve casos Teve vários casos. Sim, então, esse é o raticida. Aqui nós temos uma gaiola que também pode ser usada, você coloca aqui dentro. Peguei o rato, e aí? O que faz? Bom, chama quem? Né? Olha, geralmente a gente indica sempre lá na associação você procurar uma empresa especializada para fazer para fazer esse controle de roedores. Sim. Aí no caso você pode explicar e eles vêm, retiram esse rato, né, e levam para fazer o abate da forma correta. Né? E aqui seria isso. Então, se ele comer a isca, fecha e fica preso lá dentro. Esse é o primeiro, uma das ações que a gente pode usar. A outra é a cola, que ele fica colado. Isso é uma cola? É uma cola, é um adesivo, não tem nenhum tipo de veneno. É uma cola mesmo, atóxica, e que se coloca... Vou mostrar. Ó. Legal. Ó. Já tem até um dedo aí, você pode ver, né? Isso é uma cola, digital, gente. A gente pensa que não, mas tem uma cola. Tem. Essa cola a gente coloca dentro desse porta-iscas, né? Nesse porta-iscas a gente pega e coloca ele em alguns pontos, que são pontos de passagem do roedor que a gente conhece, porque ele imita uma toca, né? Aí o roedor entra pensando que está se abrigando, mas na verdade ele está colando e ficando aí dentro. E aí fica bem guardado aqui dentro. Aí a gente pega, retira essa cola, descarta a cola e coloca uma outra. Nesse caso, com método de controle. Agora, realmente, isso daqui a gente coloca dentro dos locais onde não é recomendado o uso de raticida, nas áreas internas. Nas áreas externas, você acaba fazendo cinturão químico para que ele não precise entrar no ambiente para poder procurar comida. Ele encontra comida fácil lá. Com essa dedetização que a gente faz, a gente contrata, consegue resolver o dos ratos? Porque parece que os ratos estão nos bueiros, estão em tudo. É só chover para aparecer. Na verdade, não sei se você deve ter acompanhado até pela uma repórter, né? O Canadá está com um problema seríssimo de rato. A Austrália também, você viu? A Austrália também. A Austrália é muito pior, né? Invadida, tem uma área. A Austrália é um ecossistema fechado. É uma ilha. Então lá é complicadíssimo, porque lá até você achar eles não têm um inimigo, né? Assim, o rato não tem um predador. Então somos nós que temos que controlar. Então a Austrália, o Canadá está aumentando cada vez mais. Isso é uma questão de saúde pública. Porque vem o aquecimento também. Né? Você aumenta, os roedores estão esse instinto de sobrevivência deles faz com que eles criem mecanismos para poder tentar sobrevivência, e ele acaba criando alguns mecanismos para fugir de ratoeiras, para fugir de tudo.
E as pessoas têm que realmente notificar, no caso a gente indica, notifica o Departamento de Vigilância Sanitária para que se faça uma desratização a nível maior. Mas as indústrias fazem muito disso, tá? As próprias indústrias têm esse sistema. Elas têm contrato com empresas e elas fazem essa desratização a nível geral, mesmo em volta delas, que acaba tendo algum tipo de sombreamento para o local. Pois é, mas aí fica aquela coisa, né? Uma pessoa faz na empresa dele, mas os ratos estão aí na cidade toda. Na cidade toda. Na cidade toda. Agora, Por exemplo, fiz essa dedetização. Quanto tempo que fica mais ou menos protegido? Não fica. Aí. Não existe residual. Entendeu? Não é que nem inseto. Eu entendi o que você falou. Você entendeu? Porque inseto, a hora que você faz uma aplicação de inseticida, um tempinho, você tem o inseticida, ele tem essa ação que repelente, dura um tempo. que repele. Esse não tem. Na verdade, é o contrário, ele atrai. Você tem aqui uma isca raticida, que é como se fosse uma ração preparada para que ele coma. Então ele está atraindo, tá? Isca atrai, né? Que nem pesca. E está aumentando muito Bastante. a quantidade de ratos Bastante, em São Paulo? Muito. A mudança climática ajudou também. O aquecimento global, gente, está piorando muito, os ratos estão saindo, está aquecendo. Com o aquecimento eles vêm para sobe mesmo. Isso, também tem a falta, assim, você tem um problema também de saúde pública que seria o lixo, que é jogado em qualquer lugar. As pessoas, a gente cansa de ver, vocês mesmo documentando, você documentando, o lixo jogado nos pontos errados, o pessoal não recolhendo, ou às vezes greve até de lixeiro, ou aqueles lixões clandestinos, né, que a gente vê por aí. Então você acaba tendo lá um local onde ele tem bastante alimento para poder se reproduzir. Então ele se reproduz. Aí vem um dia eles limpam, espalha todos os ratos. É aí que você tem esse problema, sério. Então o tratamento contínuo é muito indicado. Mas não está sendo feito na cidade de São Paulo, não, né? Não. Precariamente, só particular, só empresas privadas mesmo. Só as privadas que estão fazendo. Isso significa que, mediante esse tempo, nós podemos ter sérios problemas mais na saúde ainda das pessoas. Por isso que eu recomendo. Agora nessa água, né? Nessa Por isso chuva. que eu recomendo, né, muito que as pessoas tentem evitar os acessos. Fechar a sua casa mesmo, né? Vedá-la, não deixar frestas embaixo de porta. Aqueles antigos rodinhos, lembram? Que tinha nas portas fechadas. Aquilo funciona. Funciona. Funciona para inseto, para rato. E evitar lixo. Em local limpo, ele não vai procurar limpeza. Nem perto de casa, né? Um pouquinho mais afastado e com tampa, né? Exatamente. Ou seja, você ter tudo bem separado. Então, lixo fechado com tampa, naqueles containers, ou na própria uma lixeira com tampa. Você ter a sua casa sem o local. Não largar, por exemplo, o pessoal costuma, eu sou muito chamado, às vezes o pessoal larga, olha aqui, onde eu faço churrasco, sempre tem rato. Você vai lá, pedaço de carne, mal limpo, é lógico que ele vai vir. Ele vem, né? Ele é atraído por comida, claro. Os pets, tomar cuidado com a ração do pet. Ração do pet, né? Ração do pet, a ração. É uma ração. É uma concorrência desleal com as iscas raticidas. É uma ração de cachorro. Então tem que tomar cuidado, colocar, acondicionar em locais fechados, não deixar direto. Tem gente que tentar... Eu sei que às vezes é duro, o cachorro está acostumado a comer sempre à noite, mas tentar mudar o hábito para ser durante o dia você limpar antes de anoitecer, porque o roedor tem um hábito noturno. Ou cuidado também, né? É higiene, né? Uma casa não tem como você não saber se tem rato. Sim. Não é? Na verdade, existe rato fora. Você não pode deixar entrar. Deixar entrar, porque se entrar também você vai saber se tem rato. Minha avó sempre falava, prevenir é melhor que remediar. Não é? Tem pistas. Então, a maior preocupação de vocês hoje são com essas chuvas, né? Com as enchentes, sem dúvida, chuva o tempo todo, é os esgotos subindo, a água subindo e as pessoas... Em todos os sentidos, né? Em todos os tipos. Nós estamos falando de rato hoje, mas essa explicação dos esgotos, da água subindo, é para o Aedes aegypti, para a dengue, chikungunya que está vindo, é para as baratas, que também transmitem várias doenças. E as baratas, hein? Já que está tudo junto. Está tudo junto. Barata, rato, está tudo junto. Olha, o princípio é o mesmo. Né? O ambiente limpo ajuda bastante. Agora, você estabelecer um cronograma onde você faça algumas aplicações químicas é interessantíssimo. Onde você faça o controle químico da área. Ou, então, não precisa ser... o ideal seria chamar um controlador de pragas profissional. Ele vai conhecer, é assim que funciona, ele conhece o seu ambiente e faz um desenho, uma análise do que você pode fazer para ficar livre deles, inclusive dos roedores. Adorei, Marcos. Marcos, rede social, como nós encontramos você para a gente sempre ter informações? O Instagram é a prague.br, né? Sim. E Sindiprague SP.
É. E aí, vocês dão muitas informações pra gente? Está sempre Sempre, esclarecendo, né? todas as informações que vocês precisarem, estamos à disposição. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigado você, Volto mais vezes, tá? quando puder. Quando você Gente, convidar. olha, tem que convidar vocês para ver o padre. Olha só, gente, vai ter agora um especial com as maiores músicas sertanejas, os maiores clássicos sertanejos na voz do padre Alessandro Campos. Olha só. Dia 16 de março, no Teatro Opus Frei Caneca, às 9 da noite. Padre Alessandro Campos apresenta os grandes clássicos sertanejos em seu mais novo show. Venha se emocionar e relembrar sucessos inesquecíveis. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um espetáculo único para toda a família. Garanta já o seu ingresso através do site uhu.com. Grandes clássicos sertanejos na voz do padre Alessandro Campos. É pra lá de bom. Estado divino. Maravilha, né? E lembrando que toda quarta-feira às 20 horas o programa Na Casa do Padre, aqui na Rede Brasil de Televisão, reprise no domingo. E agora, gente, como se recuperar de um trauma, né? Eu sei que dificilmente a gente está livre disso ou nunca passou por um trauma, né? Infelizmente. Doutora Ana Cláudia Zani, psicóloga, neurocientista. Bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Tudo bom? Vamos ter Agradeço. você aqui, viu? E o trauma, como a gente identificar, como trabalhar esse quesito? Porque a gente traz traumas de infância, traumas de adulto, traumas o tempo todo, né? O trauma, na verdade, ele é uma interpretação de um evento que incomodou a pessoa, né? Pode ser tanto da vida dela, tipo alguma negligência da infância, pode ser do ambiente, quando falta alguma coisa, ou tem bullying, né, na escola. O bullying causa um trauma, Causa. Né? Gera um trauma. Então, né? não é uma causa e efeito para todos, né? Porque depende muito do repertório da criança, né? No caso, quando a gente está falando de bullying, né? Mas tudo está muito ligado a como a pessoa lê isso, e como ela interpreta isso. Então, se você tiver, por exemplo, 2 irmãos na mesma família, às vezes, né, vivendo a mesma negligência, um pode desenvolver, o outro não. Então, também tem isso. E como que isso afeta a pessoa? Como que é os sinais, assim, que a gente percebe? Ela vai ter vários sintomas, por exemplo, sonhos que vão ficar tumultuados, que a gente fala que é pesadelo. Né? Terror noturno, quando é em criança, que ainda não é o pesadelo, mas é uma ameaça. Ela dorme, mas ela não descansa, ela fica fugindo de monstro, etc. Somatização, então é psicossomática, então o corpo começa a dar... Sentir vários sinais. Ele dá vários sinais, queda de cabelo, a unha, né, que come muita unha, quando e as pessoas às vezes não percebem. E às vezes é o que a gente tem que estar atento mesmo, né? Porque em criança isso é muito comum. Tem criança que arranca cabelo, tem criança que come a unha, tem criança que fica mais quieta, ela não era, mas passa a ficar. Tem criança mais agressiva, e isso acontece com o adulto também. Agressividade no adulto também? Também. Se manifesta do mesmo jeito? Porque são sintomas e traumas pode provocar em qualquer um, né? Pode. Comer unha, Pode. estresse. Na verdade, todo trauma, ele desencadeia o transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é uma coisa muito falada, né? Só que a gente precisa separar em 2 pontos. A ansiedade, ela é vital. A gente anseia pelas coisas. O que faz a gente sair de manhã da cama... É uma perspectiva de futuro. Exato, é um desejo de algo. Tá Agora, tem a ansiedade ruim, aquela que transborda. É o que transborda, é o que transtorna, é o que paralisa. Então, a pessoa já não consegue mais reagir às coisas, ela Por tem... que ela fica presa, doutora? Porque ela fica presa nisso? Nisso. Normalmente porque está associado a coisas ruins que às vezes estão ligados às figuras hierárquicas de poder. Quem criou, ou está associado a algum chefe, ou a alguma experiência com um ex-namorado. É sempre ligado a alguma coisa, nada é solto. Ou está na família, na origem, no desenvolvimento, ou está no ambiente que está inserido. Doutora, a gente consegue sair assim, sozinha? A pergunta é, eu acho muito difícil, dependendo do trauma, do tipo, conseguir sair sozinho.
Mas muitas pessoas que estão assistindo a gente aí pode estar passando uma situação semelhante. Sim. Como que a pessoa pode ajudar ou alguém em casa ou se ajudar? Então, quando a gente já está nomeando algo como trauma, já é complicado conseguir sair sozinho. Porque uma coisa é eu ter medo de algo. Outra coisa, aquilo me paralisar, eu ter a revivência daquilo, porque existe uma coisa que chama reexperiência. Então a pessoa fica ali tendo aquele flashback com alguma situação traumática. Então, se já está nesse estado, é porque ela já criou uma circuitaria neuronal que está sendo retroalimentada. Então, ela vai precisar de uma abordagem mais profissional ou, às vezes, até medicamentosa. E tentando desassociar. Existem treino para isso, né? E a neurociência, onde entra e como que ajuda? Exatamente nisso, né? A neurociência, ela ajuda a pessoa primeiro a identificar o problema, porque você não consegue resolver um problema se você não identificar. Não souber a causa, né? A origem, a história. Exato. E depois ela consegue mostrar como que isso está instalado, que circuitaria está ativa e que a gente vai ter agora que ressignificar isso por dessensibilização. Então a gente primeiro descobre o que aconteceu para poder ver o que está associado e a gente começa a expor a pessoa devagar, isso chama modelagem, a algum tipo de situação do enfrentamento em relação a... Isso é um tratamento. É um tratamento. É um tratamento. É um tratamento. Né? É um tratamento. Demora um período, tempo, né? Vai ter um tempo. Mas o bom disso é que acaba a pessoa fazendo também uma coisa que é muito importante, independente para quem tem trauma ou não, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, pensa, eu vou viver comigo o resto da minha vida. É bom que eu me conheça, né? Que eu sei o que Meus limites, né? Exato, onde limite. eu vou, o que eu seguro, onde eu tenho capacidade de suportar sozinha, o que eu não suporto. O que me gatilha, tem gente ruim. tem gente que é mais fragilizada em algumas situações, e tem pessoas que não, mas pode ser o inverso também em vários ramos da vida, né? Eu vou dizer para você que todo mundo passa por isso, porque depende do momento da vida. Então, por exemplo, a mulher tem a menopausa, que é uma coisa que ela nunca viveu. Para o adolescente, o jovem tem a adolescência. Então, na verdade, o ser humano ele está sempre exposto a algum tipo de vulnerabilidade, dependendo da fase e da idade que está. Então, todo mundo pode desenvolver isso. Por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é um investimento para as coisas que já estão meio que para acontecer, porque o ser humano é previsível. A gente tem os desenvolvimentos e as fases que vão alterar, tanto no caso de hormônio sexual, que é a adolescência, a falta do hormônio, que é a menopausa. Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, é importante... saber aquela situação, né? Sabe lendo, na teoria, né? Mas Exato. Na prática é diferente. Mas a pessoa vai perceber, porque tem uma alteração automática de mudança de perspectiva, de interação comigo mesma. Eu já me olho no espelho, já não gosto muito, eu já começo a passar mal em algumas situações que antes não acontecia nada. Então, desenvolver a capacidade de se auto-perceber é quando você consegue se autorregular. E o autoconhecimento, ele te dá repertório para isso. Ele faz você entender que vai acontecer coisas e você consegue... Né? É para fortalecer. Exato, porque você consegue arrumar, regular a sua emoção. Sim. Né? Porque a gente sente um controle, emoção. Né? É um controle. É um controle. É um controle. Esse é o ponto. Porque se você fica muito tempo... Tudo que a gente vê, automaticamente a gente reage. E essa reação, ela está sempre no sistema límbico, que é a porção do cérebro que é responsável pela emoção. Então, não tem quem não reaja a alguma coisa. Quem não reage normalmente é psicopata. Psicopatia que não tem sentimento. Exato. Que tem uma Aí falha... É uma falha no cérebro. Exato. Aí entra numa doença. E a psicoterapia e a medicina podem ser combinados para ajudar na recuperação de um trauma? Então, exatamente. Pode e deve, né? Porque a gente precisa tanto mexer isso no comportamento, onde ela associou as coisas, e criar essa capacidade dela de enfrentar e ressignificar isso. Tem traumas que é difícil, hein? Muito, muito. Tem traumas que deve dar trabalho até o profissional. Dificuldades. Sim, mas também eu vou te dizer que depende do quanto que o paciente quer. Né? Porque se ele Eu quer falo muito... criança, por exemplo, traumas em criança, vítimas de violência, de violência sexual, Sim. Esses tipos de trauma, perda, né, quando perde os pais. Você sabe que nesse caso, às vezes, nem é de imediato que aparece. A pessoa acha até que ela está bem,
passa um tempo e aí aparece. Porque isso é outra coisa também. Tem gente que na hora já consegue Age ter a de um manifestação do problema, né? Que você consegue ver. E tem pessoas que você acha que está tudo bem e passa alguns anos e aparece. E aí, quando desencadeia, vai de uma vez, né? Vai de uma vez e aí... E somatiza. Todo o tempo, né? Traz tudo. Porque a memória é atemporal, né? Então, assim, o trauma vivido, ele fica registrado. Você cria um gatilho que você consegue, em alguns momentos da sua vida, você neutralizar? Então, na verdade, é o contrário. Né? É o gatilho é que desencadeia o problema. No futuro, né? É porque então, parece que você bloqueia. Tem não. situações para você guarda. Exato. Né? Isso que eu tô Sim, falando. mas isso é um recurso De proteção. de proteção, só que é uma proteção que ela leva para um lugar e continua... Parece que você fica fechado na caixinha. Exato, só que fica ainda influenciando Tá o lá. seu comportamento. Em alguns sinais, ele vai manifestar em algumas coisas e você nem Exato. percebe que é aquilo. E aí é por isso que a gente precisa entender e falar, porque a fala, ela traz para a realidade uma consciência. E a consciência da situação. Doutora, será que a gente não tem, por exemplo, eu fico pensando agora dentro do nosso assunto aqui, crianças que estão sendo vítimas de violência sexual mesmo e que não manifestaram ainda? Sim. Há sinais, ele demonstra em sinais fisicamente falando assim? Às vezes Porque essas tem muita crianças... ameaça, né? Tem uns que a violência sexual na criança, gente, é dentro de casa ou na vizinhança. É por alguém conhecido, tá? Isso aí, se você pesquisar, você vai saber que é gente conhecido. E é Maior pressionado por medo, né? É, Então isso eu tô falando, esse existe gatilho. um medo. Então, por isso, veja, dentro de casa, a criança já não tem defesa, porque ela está ali num ambiente O mundo dela seguro. deveria ser o seguro. Seguro. Então, ela já está sem defesa. A pessoa que faz o ato, ela confunde a criança. E ela vai ameaçando. E essa criança fica presa nesse lugar. O que acontece é que essa criança ela tem um embotamento, quer dizer, ela começa a ficar mais retraída, ela já não se sociabiliza tanto. E tudo isso, para quem percebe, porque é difícil, às vezes, as pessoas estarem atentas aos sinais. Por isso que a gente tem que olhar. Mas quando o ambiente não reconhece os sinais, isso fica guardado e vai ter problema na fase adulta, ou quando começar a se relacionar. Vai ter quando tem filho. Eu estou com um caso de uma cliente que o marido dela, eles acabaram de ter um filho e ele teve uma reação absurda quando alguém foi pegar o filho dele no colo, assim. E aí ele acabou indo no psiquiatra, no psicólogo, e ele falou que porque ele sofreu abuso na infância por parente. Então ele não conseguia... Como é que eu vou defender essa criança dos parentes? Ai, que triste. Doutora, queria muito te agradecer por você ter vindo aqui e a rede social. Vou te convidar a voltar mais vezes, claro. O meu é anaclaudia.eita. Vamos lá, essa ali? É, Ali. lá mesmo. Sou eu. Muitas dicas ali? Tem muito. E tem meu hobby também, né? Meu carro. É. Tem bastante coisa ali, tanto de conhecimento quanto para diversão. Tá certo. Obrigada, maravilhosa. Volta Eu que mais agradeço. vezes? Claro. Uma honra, viu? Obrigada. Obrigada. Vamos para o intervalo comercial já, um minutinho só, tá? É o tempo do Ocimar tomar um cafezinho comigo. Mentira, não dá tempo agora não. E a gente volta com Roda de Fofoca.